Olá pessoal, tudo beleza? Estou aqui depois de muito tempo para fazer uma review sobre o que achei do remake de Paraíso. Com certeza eu postaria isso no meu canal antigo, mas infelizmente ele foi de arrasta. Fazer o que né kkkkkk. Então bora nessa. Dá pra ver minha casa daqui de cima. Olha, a gente tá chegando na quinta. Se prepara, galera! Paraíso foi uma das séries de Minecraft mais famosas e marcantes do YouTube brasileiro. Criada em 2015 pelo Resende, a série rapidamente virou um fenômeno gigantesco por misturar aventura, mistério, ação, humor e fantasia dentro do universo do Minecraft. A história acompanhava Resende e seus amigos em uma jornada cheia de criaturas lendárias, dimensões misteriosas, reinos, batalhas e diversos arcos icônicos que marcaram uma geração inteira de fãs. A série fez tanto sucesso que acumulou milhões de visualizações, criou uma comunidade gigantesca, ganhou peça de teatro, virou referência entre séries de Minecraft no Brasil, e continua sendo lembrada até hoje por milhares de pessoas. Mesmo depois de mais de 10 anos, Paraíso ainda é considerada por muitos uma das maiores séries da história do Minecraft brasileiro. Depois de um tempo, o Resende mudou o conteúdo dele para vilão, mas sempre demonstrou carinho pelo jogo e por aquela época. No final do ano passado, ele criou um canal de games e começou a gravar vários vídeos nostálgicos de Minecraft junto de youtubers da época. E um vídeo que chamou bastante atenção foi esse aqui, que junta Resende, Luiz, Afreen e Cássio, o elenco principal da série, depois de uma década inteira, jogando juntos e se divertindo. E nesse vídeo, o Resende comenta que gostaria de fazer um remake de Paraíso. O público abraçou completamente a ideia. Ele começou a hypar ainda mais o remake, e depois de meses esperando, a série finalmente chegou. E eu, como fã do original, obviamente não podia ficar de fora dessa belezura. Então assisti a série e hoje vou dar minha opinião sobre ela. Primeiramente, eu sempre gosto de começar pelos personagens. O Resende é um personagem bom aqui. Ele continua sendo corajoso e mantendo esse tom de liderança, mesmo que indiretamente. Ele é quem guia o trio, é destemido, se preocupa muito com os amigos e só quer encontrar um jeito de todos voltarem para casa juntos e unidos. Sinceramente, ele continua praticamente o mesmo do original, e isso é algo positivo. O Luiz também está legal. Ele funciona como o braço direito do Resende, sendo mais cauteloso, inteligente e sensato. Ele é extremamente útil para a aventura e lembra bastante o Luiz do começo da série original. Diferente do meio pro final da série antiga, onde ele virou totalmente um bobão, aqui ele voltou mais pra essência original dele, e sinceramente, acho melhor assim. O Afreen sempre foi um dos personagens mais queridos de Paraíso, e no original ele era meu favorito. Na série antiga, ele ficou conhecido pelo jeito caótico, inocente e naturalmente engraçado, criando alguns dos momentos mais icônicos da série. Eu ria muito com ele. No remake, o personagem voltou justamente com a proposta de trazer novamente essa energia mais leve e divertida pro grupo. Muitas cenas continuam focando no humor e nas reações exageradas dele, e eu gostei do fato de tentarem manter a essência original do personagem e recriar essa nostalgia pros fãs antigos. Porém, muita gente percebeu uma diferença no jeito dele, inclusive eu. Enquanto no original o humor parecia espontâneo e surgia naturalmente das situações, no remake as piadas passam uma sensação mais planejada e infantil, como se estivessem ali propositalmente para gerar humor. Diferente do original, o humor não nasce mais da situação ou da personalidade espontânea do personagem. Parece mais alguém tentando criar um momento engraçado. E isso acontece porque o Afreen de hoje obviamente não é mais o mesmo garoto de 2015. Então parece que ele precisou forçar esse lado engraçado para manter a essência do personagem, mas infelizmente isso acabou ficando meio artificial. E esse é o problema, porque tira parte do charme que o personagem tinha originalmente. Eu, sinceramente, não ri tanto das piadas dessa vez. Mesmo assim, ainda acho ele divertido aqui. E acreditem, a própria história acaba atrapalhando o personagem. Não só ele, mas praticamente todos os personagens. Já eu explico isso melhor. O Doron está bem diferente. Aqui ele já entra sendo mostrado como alguém extremamente poderoso e importante. Ele ajuda os garotos a treinarem e assume esse papel de mentor mais sério e direto ao ponto. E eu achei interessante essa personalidade mais séria, porque transmite autoridade e mostra a importância dele dentro da lore da história. Mas isso também acaba gerando um problema. No original, apesar de poderoso, ele era extremamente brincalhão e engraçado. Isso fazia ele criar uma conexão muito forte com o trio. Ele parecia realmente um amigo deles, alguém próximo que queria ajudar. E justamente por causa dessa proximidade, a amizade entre eles ficava muito bonita ao longo da jornada.
Isso fazia momentos importantes terem muito mais peso, como o Resende salvando a vida dele após o envenenamento do Herobrine, ou a reação extremamente abalada deles com a morte do personagem. Além disso, eles também se divertiam juntos durante a aventura, então existia uma relação construída ali. Já no remake, ele é emocionalmente muito distante dos personagens. E isso faz ele parecer vazio, sem profundidade e até sem alma. Ele basicamente aparece, dá instruções e vai embora. Falta pelo menos algum momento mais descontraído entre ele e o trio. E diferente de muita gente que reclamou dele estar mais sério, eu sinceramente não tenho problema com isso. Até porque no meio pro final da série original o Doran realmente ficava mais sério por causa da gravidade da situação. Então o problema não é terem mudado a personalidade dele. Afinal, é um remake, não precisa ser tudo igual. O problema é que ele não tem profundidade nenhuma aqui. Em vários momentos ele parece literalmente um NPC de jogo que só existe para passar missão e instrução. E quando você não cria um laço com o personagem, ele acaba ficando sem graça. Então apesar de eu achar interessante a mudança e até achar ele legalzinho, eu sinceramente não comprei muito o personagem. Pra mim ele ficou meio qualquer coisa, e isso é decepcionante. O Herobrine, bem, no original eu nunca achei ele um grande vilão porque a motivação dele nunca foi apresentada direito. Então ele basicamente era vilão porque sim. E aqui? Também kkkkkkkkk. Mas pelo menos no remake ele é muito mais presente. Diferente do original, onde ele quase não aparecia, aqui ele surge várias vezes ao longo da história. Então em questão de presença e personalidade, o remake é superior nesse aspecto. Mas em questão de profundidade e motivação, continua praticamente a mesma coisa do original. Então pra mim ele ainda não funciona como um grande vilão. O Bogdan também está diferente. Aqui ele tem uma personalidade mais amigável e acolhe o trio muito rapidamente, enquanto no original ele tinha muito medo e literalmente mandava os três embora. Ele continua sendo importante porque apresenta o vilão e move a história pra frente. O personagem em si é legalzinho. O problema, mais uma vez, está na própria história e na forma como ela usa os personagens. Porque ele cumpre o papel dele, mas não de uma maneira muito boa. Já explico isso melhor. E os outros personagens? Sinceramente, não tenho muito o que falar. São legais e só. Inclusive, o Inemafu fez um bom trabalho interpretando o espírito da floresta. Não entendi por que não chamaram o Portuga de novo, talvez tenham chamado e ele recusou kkkk, mas independentemente disso, o Inemafu substituiu bem o papel. Em resumo, os personagens dividem opiniões. Mas sinceramente, eu acho que o maior problema não está neles, e sim na própria história, que acaba prejudicando os personagens. E é sobre isso que vamos falar agora. A história, a proposta da série é bem interessante. É basicamente a mesma coisa do original, e eu entendi o que o Resende quis fazer aqui. Como hoje em dia eles têm muito mais condições e profissionalismo, eles puderam recriar a série de uma forma visualmente muito mais bonita, com um roteiro mais estruturado, movimentos de câmera incríveis e uma produção mais cinematográfica. E pra mim, esse lado visual e cinematográfico funcionou muito bem. Dá pra perceber claramente o carinho de toda a equipe com esse projeto. Eles mandaram bem demais. Mas, infelizmente, junto disso vieram vários problemas. E uma das coisas que mais comentaram sobre esse remake é o ritmo. E eu concordo. Ele é bem rushado. Tudo acontece muito rápido e parece que não existe muito tempo entre uma coisa e outra pra história respirar. Tudo é bem direto ao ponto. E eu até entendo o porquê disso. No original, os episódios eram muito enrolativos. Tinha muita coisa que era encheção de linguiça, e sinceramente, alguns episódios vistos hoje dão até preguiça de assistir de tão longos e às vezes até tediosos kkkkkk. Mas, ao mesmo tempo, isso deixava tudo muito mais imersivo. As coisas aconteciam no tempo delas. Tinha momentos em que eles só estavam andando, conversando, explorando, sem um objetivo imediato. E mesmo sendo encheção de linguiça, isso também era construção de mundo. Você ia entrando naquele universo junto com eles, como se estivesse ali dentro, sem pressa nenhuma de sair. Eu lembro muito bem que, quando assisti pela primeira vez, eu realmente me sentia dentro da série. Porque os personagens conversavam de forma natural, como na vida real, e os acontecimentos não pareciam forçados. O silêncio também tinha peso. As pausas entre uma coisa e outra faziam você respirar dentro da cena. Às vezes não acontecia nada importante, mas ainda assim você sentia algo acontecendo. Isso fazia o mundo parecer maior, mais vivo e mais imprevisível. E por causa desse ritmo mais lento, os personagens eram construídos de forma natural. Você não precisava de explicação sobre quem cada um era, você entendia pelo tempo. Pelo jeito que o Afreen falava coisas aleatórias, pelo jeito que o Luiz reagia, pelo jeito que o Resende lidava com o caos. Você criava uma conexão sem perceber.
o submundo, a floresta dos pesadelos, tudo isso ficava muito mais forte por causa desse tempo. Você não só via os lugares, você passava tempo neles. Isso criava uma sensação de imersão muito forte. Parecia que você estava lá dentro, acompanhando tudo em tempo real. E isso é o que faz falta no remake. Claro que hoje em dia ninguém teria paciência de ver episódios de 25 minutos com 3 personagens só andando e conversando. São outros tempos, outra geração. As pessoas querem conteúdos mais rápidos, shorts, cortes, e não conseguem mais acompanhar algo mais lento. Na minha opinião, isso é uma pena. O remake do Paraíso é complicado porque, ao mesmo tempo, o Resende precisava agradar um público mais velho, com senso crítico, assim como eu, mas também precisava agradar a nova geração. Então ele tentou misturar os dois. Se fosse eu fazendo o remake, eu colocaria mais imersão, mas sem enrolar. Tentaria buscar um equilíbrio, não fazer tudo com pressa, mas também não esticar demais. Mas também temos que entender que os 3 são adultos, têm responsabilidades, então produzir isso provavelmente dá muito trabalho, ainda mais com essa qualidade. E outra coisa, eles provavelmente passaram anos sem contato, então, mesmo que hoje estejam de boa, não existe mais aquela mesma amizade e proximidade de 2015. Isso também pode ter influenciado nos diálogos, mais roteirizados e menos naturais. E é por isso que eu falei que a história atrapalha os personagens. Porque tudo é tão rápido que não dá tempo de desenvolver ninguém direito. O Bogdan, por exemplo, simplesmente aceita o trio, leva eles pra casa e já conta a história do Herobrine do nada. Sinceramente, achei um pouco decepcionante. Mesmo que a intenção fosse acelerar a narrativa, eles poderiam ter adicionado mais desconfiança ou mais construção de imersão antes disso. Mas não, é tudo muito direto. E isso me incomodou. Então sim, o ritmo atrapalha bastante o desenvolvimento da história e dos personagens. Mas isso fica mais evidente a partir do segundo episódio, porque o primeiro é o melhor pra mim e está tranquilo. Enfim, o ritmo é muito rápido e isso prejudica a experiência. Outra diferença bem grande no remake de Paraíso é que ele ficou muito mais cinematográfico. E sim, isso deixa tudo muito mais bonito de assistir. Iluminação, enquadramento, trilha, edição, tudo parece um filme mesmo. Só que isso também muda bastante a sensação de realidade que o original tinha. No Paraíso antigo, tudo era mais simples e imperfeito. A câmera, as reações, os momentos meio quebrados, as falas atravessadas, tudo isso dava a sensação de algo real acontecendo. Não parecia uma produção tentando ser bonita. Parecia uma aventura sendo gravada enquanto acontecia. Já no remake, como tudo é mais cinematográfico, você sente mais que aquilo está sendo construído. As cenas são mais pensadas, mais organizadas, com mais intenção visual. Isso deixa tudo muito bonito, mas cria uma certa distância emocional, porque você percebe mais a produção do que a espontaneidade. No original, a imersão vinha justamente do contrário. Não era perfeito, mas parecia real. No remake, às vezes parece mais uma história ensinada muito bem feita, enquanto no original parecia uma história acontecendo sem filtro. E isso impacta diretamente na conexão com o espectador. Porque quando algo parece mais real e espontâneo, você se envolve mais facilmente, mesmo que tecnicamente seja mais simples. No fim, o remake pode ser mais bonito e cinematográfico, mas o original tinha algo difícil de replicar: a sensação de verdade. E aí entra outro problema: os personagens estão extremamente corajosos, e isso não faz muito sentido. Mano, são 3 adolescentes do mundo normal que acabaram de parar em um mundo perigoso cheio de monstros. Eles deveriam estar com medo. Mas tudo parece muito robotizado. Eles estão confiantes demais logo de cara, o que quebra um pouco a imersão. No Paraíso original, o medo era constante e muito mais visível. Os personagens não tentavam parecer fortes o tempo todo. Eles gritavam, hesitavam, ficavam confusos e discutiam no desespero. Bom, pelo que eu me lembro, era algum bicho que... Que era isso? Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Ataca ele! Ataca ele! Eu tô atacando, não Ataca ele com flecha! Ai, 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 Ele é forte. ai, eu vou usar a espada! Não, tira isso da mão. Ok, tá quase lá, Ah, matamos! Tô pegando fogo! Água! Cadê água? Não tem água. Ai, tá pegando fogo! Isso deixava tudo mais humano. Quando aparecia algo perigoso, não era só ação, era reação. Era pânico, erro, improviso. E isso aumentava a tensão, porque você também não sabia se eles iam conseguir sobreviver. No remake, os personagens são muito mais controlados emocionalmente. Eles parecem confiantes até em situações que deveriam gerar medo. Isso muda o clima, porque o perigo deixa de parecer real e vira só mais um desafio. No original, o medo ajudava na imersão. Você sentia o risco junto com eles.
Já no remake, como essa vulnerabilidade é menor, tudo fica mais seguro. E isso muda completamente a experiência. No original, parecia sobrevivência. No remake, parece progresso de história. E teve uma cena que me incomodou bastante. Se você quiser, eu, o Luiz e o Afren, Afren, a gente luta contra o Herobrine, a gente faz o que tiver que fazer, a gente só precisa sair daqui, você entende isso? Vocês acham que isto vai lutar contra o Herobrine? Mano, imagina você estar em um mundo com 2 amigos, cheio de monstros, e encontra alguém que pode te levar de volta pra casa. E ao invés de pedir pra ir embora, você decide ajudar a derrotar o maior monstro daquele mundo. Pelo amor de Deus, né cara? Por conta de tudo isso, o remake me decepcionou bastante nesses pontos. Primeira vez que o Resende anunciou que teria várias animações nos episódios, eu fiquei bem animado e curioso. Sinceramente, eu achei que seria algo parecido com aquela animação daquele shot que ele lançou, ou até mesmo algo no estilo da animação do original, só que mais evoluída. Porém, quando ele postou aquelas imagens mostrando como estava ficando, eu fiquei um pouco confuso kkkk. Não era bem o que eu estava esperando. Mas agora, vendo o resultado final na série, eu gostei bastante. Sim, pra mim a animação está muito boa e muito bem feita. Não é uma animação nível cinema, ela é mais voltada pro próprio estilo do Minecraft. Inclusive parece que eles usam algum mod pra isso, não sei qual é, mas se alguém souber, coloca aí nos comentários kkkk. Com o movimento de câmera, a iluminação e a direção das cenas, tudo ficou muito bom. Eu entendo algumas pessoas terem estranhado no começo, eu também estranhei quando vi as primeiras imagens, mas é uma proposta diferente, e funciona muito bem dentro do que a série quer ser. Se me perguntarem se eu prefiro a animação antiga ou a atual, eu sinceramente não sei responder. As duas têm estilos diferentes, então pra mim não existe uma melhor absoluta. As duas funcionam dentro das suas propostas. Mas a única coisa que me incomoda na animação atual é que, em alguns momentos, ela fica propositalmente mais cartunesca. Como por exemplo a cena do Afrey em câmera lenta, ou aquela cena do Resende e do Luiz ficando um tempão no ar e só caindo depois. Isso, mais uma vez, tira um pouco da sensação de realidade e faz tudo parecer mais um desenho animado do que uma série mais imersiva. E eu sei, apesar de ainda ser Minecraft, isso influencia muito. Alguns movimentos dos personagens, principalmente do Afrey e do Luiz, deixam tudo com uma pegada mais exagerada e cartunesca, quase como um desenho mesmo. E não me entenda errado, eu acho até engraçado e estiloso essas expressões mais exageradas. Mas, ao mesmo tempo, isso reforça ainda mais a perda daquela sensação mais real que eu comentei antes. Mesmo assim, no geral, a animação é genuinamente muito boa. Agora vou falar sobre o porquê, apesar de todos esses problemas, eu ainda acho o remake de Paraíso bom, e porque eu acho que muita gente está exagerando no ódio. Vocês perceberam que tudo o que eu falei até agora foi comparando com o original? Os personagens, a história, a animação, tudo eu comparei com a série antiga. Então agora, por um momento, vamos fingir que o Paraíso original não existe. Vamos imaginar que essa é simplesmente uma série nova do Resende em 2026. E sinceramente, a série, por si só, é boa e divertida. Ela cumpre bem o papel dela. A proposta é simples. 3 adolescentes acabam indo parar em outro universo depois de um acidente em uma montanha russa, e agora precisam sobreviver, entender aquele mundo e encontrar um jeito de voltar pra casa. Mesmo com os personagens sem tanta profundidade e com ritmo acelerado, ainda é uma série divertida de assistir. Se analisarmos ela separadamente, sem comparar com o original, ela tem momentos engraçados, cenas de ação bem feitas, animações bonitas, boa edição e vários momentos legais. Sinceramente, eu acho exagerado quando algumas pessoas fazem críticas extremamente destrutivas e falam que a série está horrorosa ou muito ruim. Porque, olha, dá pra perceber claramente que o Resende e toda a equipe dedicaram muito tempo, dinheiro e carinho pra esse projeto acontecer. Você percebe que eles realmente queriam revisitar aquele universo mais uma vez. Talvez não tenha saído exatamente como muitos fãs esperavam, mas tem uma coisa importante que muita gente esquece. Isso é um remake. E remake significa reimaginação. Ou seja, isso não é o Paraíso original. É uma nova versão, com outro estilo, outro ritmo, outra proposta, outra visão. Esse novo Paraíso é mais acelerado, mais cinematográfico e mais cartunesco. E eu acho que o maior motivo da decepção de muita gente foi justamente esperar algo idêntico ao original. Mas claramente essa nunca foi a intenção do Resende. Os fãs antigos cresceram. Hoje muita gente que acompanhava Paraíso em 2015 já tem 18, 19, 20, 21, 22 anos ou mais.
As pessoas trabalham, estudam, têm universidade, responsabilidades, vida pessoal. Ninguém mais tem o mesmo tempo que tinha quando era criança para assistir uma machinima enorme com mais de 160 episódios. Então eu sinceramente acho que a intenção do Resende não era recriar toda a experiência do original de forma completa. A intenção parecia mais fazer uma versão resumida e moderna daquela história. E enquanto eu assistia, principalmente quando percebi o ritmo acelerado, eu comecei a entender isso. Apesar de ter me incomodado em alguns momentos, eu percebi que o remake funciona quase como um resumo da série antiga, mostrando só os acontecimentos mais importantes. E aí o ritmo acelerado começa a fazer mais sentido. Porque a proposta parece ser fazer os fãs antigos sentirem nostalgia, relembrarem momentos clássicos, e ao mesmo tempo apresentar esse universo para uma nova geração. E sendo bem sincero, se eu fosse recomendar Paraíso para alguém assistir hoje em dia, provavelmente eu mostraria o remake primeiro. Porque ele é mais rápido, mais moderno e muito mais fácil de acompanhar atualmente. Ou então, se a pessoa assistiu a série original há muitos anos e esqueceu grande parte da história, o remake funciona muito bem para refrescar a memória. Então eu acho que muita gente entrou na série esperando que ela superasse o original em profundidade, desenvolvimento e construção. E se você assistir com essa mentalidade, sinceramente, você provavelmente vai se decepcionar. Porque claramente essa não era a proposta. Apesar de que, sendo justo, eu também acho que o Resende poderia ter explicado melhor qual era a intenção desse remake kkkk. Porque a divulgação realmente fazia parecer que seria uma experiência tão imersiva quanto o original. E talvez isso tenha criado expectativas erradas nas pessoas. Por isso o remake está recebendo tantas críticas. Mas cara, apesar de tudo, ainda foi muito gostoso revisitar esse universo. Eu assisti entendendo todas as referências, lembrando dos momentos clássicos e sentindo nostalgia daquela época. Foi muito legal relembrar os tempos de ouro do Minecraft brasileiro. Mas na minha opinião, não superou o original. E sinceramente, nem tinha como superar. Porque a proposta aqui parece ser justamente resumir, homenagear e revisitar aquela história de forma mais moderna e rápida. E pensando na realidade de hoje, isso até faz sentido. Porque vamos ser sinceros, em 2026, a maioria das pessoas provavelmente prefere assistir uma série mais rápida e dinâmica do que uma série extremamente longa e lenta. Tô hypado, eu quero continuar vendo isso aqui. Já tá ficando de noite, aliás. Eu tô nervoso, tá ficando de noite. Meio que história enrolada, tio. Meu Deus, vem. Como eu falei antes, se eu estivesse fazendo o remake com a intenção de substituir o original, eu tentaria criar um equilíbrio, nem tão acelerado, nem tão devagar. Mas eu sinceramente não acho que esse novo Paraíso foi criado para substituir o antigo. Então no final das contas, eu achei Paraíso Remake bom. Sim. É divertido, nostálgico, bem produzido e legal de assistir. Mas quando você começa a comparar diretamente com o original, aí aparecem muitos problemas. E é exatamente isso que está acontecendo com boa parte do público. Então eu só peço que as críticas sejam mais justas. Se você realmente não gostou, tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. Mas acho errado ignorarem completamente a intenção da série e o carinho colocado nesse projeto. Porque no fim das contas, a proposta parecia ser simplesmente essa: fazer a gente se divertir e sentir o universo de Paraíso mais uma vez, só que de uma maneira diferente. Outra coisa que eu queria comentar, agora entrando em uma comparação que realmente me decepcionou kkkk, foi a Floresta dos Pesadelos. E tá vendo? As críticas negativas quase sempre surgem justamente por causa da comparação com o original. Porque no original, o arco da Floresta dos Pesadelos é um dos meus favoritos. A ambientação era única, o bioma era incrível e existia uma atmosfera de medo muito forte. Você realmente sentia tensão naquele lugar. Já no remake, sinceramente, ela parece só uma floresta qualquer. O arco ficou muito artificial e sem presença. E o pior é que quando eles já tinham entrado na floresta, ou Floresta da Morte, como chamam no remake, eu nem tinha percebido direito kkkk. Não passou sensação de medo em nenhum momento. Mas enfim, apesar de tudo isso, Paraíso Remake, por si só, ainda é divertido. Como vocês podem perceber, estamos há quase 2 meses sem episódio novo. E sinceramente, eu não esperava que o Resende fosse abandonar a série. Sim, abandonar. Porque, honestamente, eu tenho quase certeza de que, a essa altura do campeonato, ele não vai voltar com o remake. Infelizmente. Durante a produção da série, o próprio Resende comentou que eles tinham gravado 6 episódios e que depois precisariam voltar a gravar o restante. E se o episódio 6 foi realmente o último lançado até agora, e ainda não tivemos nenhum sinal do episódio 7, isso provavelmente significa que eles nem chegaram a produzir o resto da série.
E sinceramente, eu acho isso meio errado. Porque se você cria tanto IP em cima de uma série e existe um público acompanhando aquilo, o mínimo seria já ter uma organização melhor para os episódios futuros. E se a série ainda não estava preparada, então por que começar o lançamento tendo apenas 6 episódios prontos? Ainda mais considerando que os episódios eram semanais. Eles tiveram tempo para se organizar. E olha, eu entendo completamente que hoje a prioridade do Resende não é Minecraft, Games ou o Paraíso. Claro que não. O cara tem empresa, noivado, responsabilidades e um monte de coisa pra resolver. Mas sinceramente, isso não muda o fato de que, se você decide começar uma série, o ideal é já estar minimamente preparado pra manter ela. E honestamente, achei tudo isso meio desorganizado. Eles anunciaram o remake de Paraíso, geraram um hype gigantesco, enrolaram bastante pra lançar, e quando finalmente saiu, eu mesmo já não estava tão animado quanto antes kkkk. Porque tinha passado muito tempo. E agora simplesmente sumiram sem nem fazer um vídeo explicando a situação. Se ele quiser cancelar a série, tudo bem. De verdade. Mas pelo menos comunica ao público. O Resende já teve outras séries de Minecraft no passado que ficaram sem finalização e sem explicação. Mas cara, esse remake de Paraíso foi um projeto extremamente hypado e divulgado. Então simplesmente parar de postar e fingir que nada aconteceu acaba sendo meio desrespeitoso com quem estava acompanhando. E sinceramente, eu acho que o motivo provavelmente é simples. As visualizações não foram o que eles esperavam. Talvez eles imaginassem que a série explodiria só pelo nome Paraíso, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A cada episódio, as views foram diminuindo. E os motivos também são bem claros. Primeiro, o Minecraft já não está mais no auge do YouTube como estava em 2015. As pessoas mudaram, os gostos mudaram, o próprio YouTube mudou. Então obviamente não teria o mesmo impacto daquela época. Segundo, a série recebeu muitas críticas, e isso desanima qualquer criador. E terceiro, eles claramente investiram bastante dinheiro e esforço nesse projeto. E quando um projeto caro não dá o retorno esperado, principalmente para alguém que já não tem muito tempo para gravar Minecraft, acaba ficando difícil continuar. Então eu até entendo a possibilidade dele não querer seguir com a série. Mas mesmo assim, faltou comunicação. E isso foi o que mais me decepcionou. Porque eu realmente estava me divertindo assistindo. Eu era parte do público. Então simplesmente parar tudo sem falar nada não é legal. Não mesmo. E se vocês ainda acham que a série tem chance de voltar, kkkkkk, olha esse trecho de um vídeo recente do Casio. O que fazem? Ô Luiz, cadê o 7º episódio do Paraíso? Morreu, foi de base, nunca mais vai existir. Eu acho que o Luiz encontrou foi a luva de Thanos lá em Paraíso e só fez assim e acabou com... Estralo, mudei a realidade, agora nós temos outra linha do tempo, caso nunca existiu isso. Já era, acabou isso. Pô Pedrão, aí tu me quebra kkkk. Enfim, Paraíso Remake teve apenas 6 episódios. O que sinceramente é uma pena. Porque eu estava curioso pra ver como eles fariam o submundo, o Orespav, como desenvolveriam a questão do Afrain, se ele morreria ou não, tinha bastante coisa que eu queria ver. Mas enfim, Paraíso Remake morreu. Descanse em paz, guerreiro. Pelo menos tentou lutar até onde conseguiu kkkk. E esse foi o vídeo, pessoal. Pra mim, Paraíso Remake é uma série boa. Mas infelizmente, a comparação com o original é inevitável, e nisso ele realmente não consegue superar. Mesmo assim, ainda foi divertido revisitar esse universo. E outra coisa que eu esqueci de comentar, eu senti muita falta da trilha The Cost of War tocando de fundo. Aquilo era simplesmente icônico no original. Mas enfim, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal. Até mais. Resende, essa brincadeira não tá legal.